Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você já olhou para o céu noturno e ficou se perguntando se existia alguma civilização vivendo ao redor daquelas estrelas que você estava vendo. Eu lembro que quando eu era criança, lá no jardim da casa da minha mãe, eu ficava lá com o meu pequeno telescópio da Celestron de 114 mm, olhando para as estrelas e perguntando, cara, será que existe alguém nessa estrela que está olhando de volta para mim? E aí existiu um cara chamado Frank Drake, que é um astrônomo, que desenvolveu uma equação chamada de equação de Drake. Essa equação tem qual objetivo, Denis? O objetivo de você estimar quantas civilizações alienígenas poderiam existir na nossa galáxia. Para isso, você tem que pegar cada termo dessa equação e multiplicar. No final dessa multiplicação toda, você vai ter um resultado, que vai ser um número. Por exemplo, 10, 20, 1 milhão, 1 bilhão de civilizações. Tudo isso aqui são estimativas. Por isso que a equação de Drake não é algo seguro, nem muito 100% correto, porque você tem que estimar. Mas pense pelo lado romântico da coisa. Nessa aula, vamos fazer essa conta aqui usando uma ideia romântica, uma ideia otimista e uma ideia pessimista sobre quantas civilizações poderiam existir. Então eu vou mostrar para você aqui passo a passo. Lembra que eu falei para você que essa equação estima quantas civilizações existem na nossa galáxia, não no universo inteiro, é na nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea. Essa aqui é uma imagem artística, né? Por que artística? Porque ninguém nunca foi para fora da Via Láctea e tirou uma foto. A gente nunca foi para fora, então nós não temos uma foto, nós só temos um desenho que alguém fez uma pintura. Mas nessa galáxia que nós vivemos, chamada de Via Láctea, no centro dela você tem um buraco negro, ou muitos buracos negros, que consomem matéria. E ao redor desse campo gravitacional você tem as estrelas e planetas. Quantos sóis, quantas estrelas existem na nossa galáxia aproximadamente? Aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Então é a partir daí que nós vamos começar o nosso estudo. Nós sabemos que nós vivemos num dos braços dessa galáxia aí. Nós não estamos no centro, na parte muito importante, nós estamos na periferia. Então, quantas civilizações poderiam existir? Vamos fazer as contas aqui. Eu gostaria muito que, se você pudesse, de graça, curtir esse vídeo, porque você vai ajudar a divulgação científica no Brasil e vai ajudar esse professor aqui que está falando com você. Se você tiver um pouco mais de interesse, você pode acessar aqui o primeiro comentário fixado e ali vai ter o curso de Física para quem detesta física e de Astronomia para quem não sabe nada. São cursos introdutórios, mas que vão ajudar você muito e são mais baratos que uma pizza. Se você não puder, só curte o vídeo aí que você já me ajuda muito. Então aqui está a equação de Drake. Vamos ver o que significam cada um desses termos. Vamos lá. O R estrela, que é o primeiro termo ali que a seta está indicando, significa o quê? É a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Calma, a gente já vai ver termo por termo, tá? Então, R estrela é a taxa de formação de estrelas na galáxia. FP é a fração dessas estrelas que possuem planetas em órbita. Então, de todas as estrelas na galáxia, quantas possuem planetas ao redor dela? Então, vamos lá. O NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. Então imagina, tem as estrelas, certas estrelas têm planetas ao redor, e dessa quantidade de planetas, quantos deles permitem o desenvolvimento de vida? A gente já vai mais falar sobre isso, tá? O FL é a fração dos planetas, desses planetas que a gente acabou de falar, com potencial para que a vida realmente se desenvolva. O FI é a fração dos planetas que realmente desenvolvem vida inteligente, ou seja, passa de uma bactéria, de uma ameba, para uma vida inteligente. E o FC é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários, ou seja, conhecem a física, para estabelecer comunicação com outras civilizações. E aí vem o último termo que a gente já vai discutir. O L é o tempo esperado de vida de uma civilização. Assim como você, como as plantas, como os animais, como eu, a nossa civilização um dia também vai desaparecer, também vai morrer. Mas quanto tempo isso vai demorar? Vamos falar agora especificamente sobre cada termo e dar um valor para eles para a gente achar um resultado final. Primeiro o R estrela. Vamos lembrar o que era ele, tá? Da nossa conta. R estrela é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Como que uma estrela se forma? Ela é feita
de uma poeira estelar de gás e de matéria que começa por gravidade a se juntar e, como se fosse uma bailarina, quanto mais ela fecha o corpo, mais rápido ela gira, mais rápido esse gás de poeira gira, até o momento que essa rotação é tão intensa, mas tão intensa, e a matéria está tão condensada num ponto só, que acaba ocorrendo fusão nuclear. Os átomos são fundidos e aí você libera energia e cria uma estrela. Existe uma estimativa de que, por ano, na nossa galáxia, a Via Láctea, se formam 2 estrelas apenas. Você achava que era mais, né? Cara, eu também achava que era mais quando eu comecei a estudar física na vida. Mas realmente, 2 estrelas por ano na galáxia inteira é muito pouco. Mas é mais ou menos isso que se forma. Tem um estudo de um pesquisador da Alemanha, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que mostra que essa estimativa pode ser melhorada, que aproximadamente são formadas por ano na nossa galáxia 8 estrelas. Então, 2 estrelas seria uma visão pessimista. 8 estrelas seria uma visão otimista, ou seja, mais estrelas se formando por ano. Então, o R estrela é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia, que por estudos científicos varia de 2 estrelas por ano até 8 estrelas por ano. Muito pouco, né? Mas é assim que funciona, é assim que a gente observa como cientista a quantidade de estrelas que se formam na nossa galáxia por ano. Beleza, esse é o primeiro termo da nossa equação do Drake. Agora vamos para o segundo termo da equação. O que é o FP? Vamos relembrar. É a fração de estrelas da nossa galáxia que possuem planetas em órbita. Como assim? Nem todas as estrelas têm planetas ao redor. O Sol tem planetas ao redor, no entanto que você está vivendo num deles que é a Terra. Mas tem lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim vai. Então, o FP é uma estimativa em um estudo feito pelos cientistas que diz o quê? É a fração de estrelas da nossa galáxia que possuem planetas em órbita. Aí aconteceu uma coisa interessante. Em 2009, foi lançado esse telescópio aí para o espaço, chamado telescópio Kepler, em homenagem ao astrônomo, né, Johannes Kepler. Antes da existência desse telescópio, estimava-se que 20% das estrelas da nossa galáxia tinham planetas. Ou seja, de 400 bilhões de estrelas que existiam, apenas 20% tinham planetas ao redor. Ou seja, muito pouco dessas estrelas tinham planetas ao redor. A maior parte, a estimativa que tinha antigamente, não tinha nada ao redor. Não tinha planetas. Mas depois do telescópio Kepler, começou-se a descobrir muitos exoplanetas. Exoplanetas são os planetas fora do nosso sistema solar. E hoje em dia estima-se que 80% das estrelas possuem planetas ao redor delas. Ou seja, a galáxia está lotada de planetas. Se esses planetas são bons para a vida ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia principal é, quase todas as estrelas da nossa galáxia, depois do telescópio Kepler, que nós começamos a descobrir mais planetas, têm planetas ao redor. Então, uma visão pessimista da quantidade de planetas ao redor de estrelas seria de 20%, ou seja, de todas as estrelas da galáxia, a visão pessimista diz que só 20% dessas estrelas vão ter planetas ao redor. Bom, para existir vida, precisa ter um planeta, é assim que a gente conhece. Só que uma visão otimista, depois do telescópio Kepler, mostra que 80% das estrelas da galáxia têm planetas ao redor. Então, esse é o segundo termo da nossa equação de Drake, certo? O primeiro era o R estrela, taxa de formação de estrelas na galáxia, de 2 a 8. E o FP agora, fração de estrelas que possuem planetas em órbita. 20% uma visão pessimista, 80% uma visão mais realista e otimista depois do telescópio Kepler. Agora o NE, que é o terceiro termo da equação de Drake. NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. Nossa, Denis, não entendi nada. Calma, vamos lá. Imagina que você tem a estrela e com certeza você tem planetas ao redor dela, certo? Beleza. Essa pergunta aqui, essa estimativa é a seguinte. Imagine que uma estrela tenha 10 planetas. Quantos desses planetas têm potencial para desenvolver a vida? Existe uma visão pessimista que diz, bom, de todas as estrelas que têm planetas ao redor, somente um planeta desses, não importa quantos sejam, somente um planeta tem
potencial para desenvolver a vida. Não quer dizer que vai desenvolver, tem potencial. Tem as condições necessárias para a vida da maneira que nós conhecemos. Uma visão mais otimista diz que tem 5 planetas. Olha aqui para o sistema solar, por exemplo. Mercúrio seria impossível de ter vida da forma que a gente conhece. Vênus é impossível, lá chove ácido sulfúrico. A Terra é possível. Marte também seria possível ter vida. Então já são 2 planetas no nosso sistema solar. Marte, aí Júpiter também poderia ter nas nuvens. Saturno poderia ter, Urano talvez não, Netuno talvez não. Então, aqui no sistema solar seriam mais ou menos 3 planetas que poderiam ter potencial, né, para ter vida. Não quer dizer que desenvolve, potencial. Então, uma visão pessimista diz que apenas um planeta nas estrelas vai ter potencial para desenvolver vida. E uma visão otimista diz que 5 planetas. Ah, Denis, mas o que quer dizer potencial para desenvolver a vida? Aí vamos entrar no assunto, né? Que é o seguinte: a vida que a gente procura é baseada no que a gente conhece, que é a nossa vida, carbono, etc. Então precisaria de água, precisaria de oxigênio, mas é claro, pode existir vida de uma outra forma. Mas você concorda que um cientista precisa procurar o que ele conhece? Não adianta ficar especulando coisas que você nunca vai ter como procurar. Então, dizer que um planeta tem potencial para desenvolver a vida significa que ele está numa distância da estrela que seja boa, por exemplo, para ter água líquida. Muito próximo da estrela, a água vai evaporar, porque é muito quente. Muito longe, a água vai congelar, porque é muito frio. Então tem uma área de zona habitável, que nós chamamos, onde a água é líquida, onde você tem oxigênio, onde você pode desenvolver a vida, ou seja, é um potencial de desenvolver a vida. Esse seria um dos termos também da equação do Drake. O FL, que é o próximo termo, é o seguinte: é a fração dos planetas com potencial para a vida, que a gente acabou de falar, que realmente desenvolvem a vida. Pera, a gente sabe que tem as estrelas, que 80% aproximadamente tem planetas, só que desses planetas nem todos têm potencial para desenvolver a vida. Beleza, mas vamos pegar os que têm potencial para desenvolver a vida, certo? Desses que têm potencial para desenvolver a vida, quais deles realmente desenvolvem a vida? E eu não estou falando de vida inteligente, tipo cachorro, tipo um gato, tipo um hipopótamo, tipo você. Eu não, porque eu sou burro. Não sou vida inteligente, não. Mas, não estou falando disso. Eu estou falando de bactéria, de amebas, de vírus, de algo assim. Então, eu estou falando de vida simples, não estou falando de vida complexa. Então, qual é a fração dos planetas que tem potencial para desenvolver a vida que realmente desenvolvem a vida? Uma estimativa pessimista diria que 0,5, ou seja, 50% dos planetas que têm potencial desenvolvem a vida. Outros cientistas dizem que a ideia é que 100%, ou seja, 100% dos planetas que têm potencial para desenvolver a vida vão desenvolver a vida. Cara, eu acho isso meio assustador, porque eu acho que mesmo tendo potencial, pode ser que não desenvolva. Mas beleza, a visão pessimista diz que metade desses planetas com potencial vão desenvolver vida. Uma visão otimista diz que todos vão desenvolver vida. Não precisa ser vida inteligente. Beleza. Próximo termo. Agora sim, o FI é a fração dos planetas que desenvolve vida inteligente. Voltando, tem a estrela, os planetas que podem desenvolver a vida, os planetas que realmente desenvolvem vida, e desses planetas que realmente desenvolvem vida, qual é a fração que desenvolve vida inteligente? O que seria a vida inteligente? Seria a vida que nós conhecemos, por exemplo, nós como Homo sapiens, cachorros, dinossauros, etc. Mas veja, a vida inteligente é uma coisa muito sutil. A gente tem que pensar a vida inteligente no sentido também de poder se comunicar com outras civilizações. A visão pessimista diz que desses planetas que realmente desenvolvem vida, somente 1%, ou seja, 0,01, vão virar vida inteligente. Eu tô mais com essa visão pessimista. E outros dizem que, a partir do momento que você desenvolve vida, 100%, ou seja, 1, vão virar vida inteligente. Ou seja, a ideia é a seguinte na visão otimista. Se você desenvolveu vida no planeta, que seja uma bactéria, se você der tempo suficiente, uma hora isso vai se transformar numa vida inteligente. Eu não estou falando que a bactéria vai ficar inteligente. Eu estou falando que vão ter reações químicas que vão gerando seres mais complexos. Em algum momento esses seres vão desenvolver consciência e ter uma vida inteligente.
Mas veja, isso é uma coisa muito sutil, porque a gente não tem como estimar isso aqui de verdade, porque a gente só conhece o nosso planeta. Mas pensa comigo o seguinte: se não tivessem existido mudanças climáticas, por exemplo, ou o meteoro, cometa, etc., que caiu iniciou o processo de extinção dos dinossauros, nós não estaríamos aqui. Então veja que nesse ponto é muito difícil estimar a equação de Drake. Por isso que ela não vale para muita coisa além do romantismo. Por quê? Porque existem vários fatores que podem desencadear para existir vida e que também podem interromper essa vida no meio do caminho. Imagine que, antes de existirem os Homo sapiens, tivesse vindo para o planeta Terra um outro asteroide muito maior do que aquele dos dinossauros e tivesse acabado com os homens de Neandertal ou os homens que conviviam aqui com os Homo sapiens naquela época. Nós não estaríamos aqui fazendo essa aula. Nós não teríamos desenvolvido os computadores, microfones, não teríamos feito nada, telescópios Kepler, nem nada disso. Então, eu quero que você pense comigo e pense nessa aula depois quando você terminar ela. Quais são os fatores que podem interferir na existência da vida inteligente? São muitos fatores, são infinitos, então isso aqui é muito difícil de estimar. Então vamos continuar aqui a nossa visão romântica. O que é o FC? É a fração dos planetas que desenvolve vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação com outros planetas. Olha só que interessante. Até 1800 e alguma coisa, nós não tínhamos desenvolvido ainda as ondas de rádio. Ou seja, nós não existíamos para o universo. Porque nós não estávamos enviando sinal nenhum. Então, de forma técnica, o homem que vivia nas cavernas e o homem de 1800 são a mesma coisa para quem vive fora do planeta. Pensa comigo isso, que interessante. Nós só conseguimos mostrar para o universo que nós estamos aqui quando nós começamos a desenvolver as ondas de rádio. Televisão, onda de rádio mesmo, outras ondas tipo Wi-Fi, essas ondas vão para o espaço. Então isso que significa estabelecer comunicação. Você precisa desenvolver a física para poder construir antenas, radiotelescópios que vão enviar sinais para o espaço e também vão receber sinais do espaço. Olha que interessante. Uma civilização que consegue se comunicar no universo, com certeza descobriu as mesmas leis da física que nós descobrimos aqui. Por quê? Porque a física é a mesma em todos os pontos do universo. Claro, as equações vão ser escritas de outra forma, mas as leis da física são as mesmas. Em outro planeta vai existir um outro Einstein que vai ter descoberto a relatividade, vai ter existido um outro Newton que descobriu as leis da mecânica, porque as leis da física são as mesmas. Então essas duas civilizações que não se conhecem vão convergir num momento para um ponto onde elas vão descobrir as ondas de rádio e vão conseguir se comunicar. Então veja, esse FC é mais difícil de estimar ainda. Mas aqui, das civilizações inteligentes, a estimativa pessimista diz que só 1% ou 0,01 desenvolvem a física para poder se comunicar. E outras dizem que 100% delas que desenvolvem vida inteligente vão conseguir se comunicar e vão descobrir as leis da física. Aí você escolhe em que lado você tá. E aí vem a parte mais difícil de todas, eu acho. Que é o L, que é o último termo da equação de Drake. E você já vai ver o resultado final. L é o tempo esperado de vida da civilização. O que isso quer dizer? Uma vez que a civilização se tornou inteligente, qual é o tempo médio de vida dessa civilização? Veja, nós já estamos aqui nesse planeta há mais ou menos 5.000 anos. Mais ou menos, né? Como civilização grande. É claro, o Homo sapiens já existe há muito mais tempo do que isso, nós sabemos disso. Mas pense, as ideias dos egípcios, as histórias antigas dos babilônios, etc. Uma ideia, vamos pensar em 5.000 anos, mais ou menos, 10.000 anos, algo assim. Mas pensa comigo o seguinte, nós só desenvolvemos a física de forma grandiosa no século passado. Então a gente pode considerar que do ponto de vista ambiental e de tecnologia, nós existimos há aproximadamente o quê? 150 anos só. Antes disso, nós não tínhamos tecnologia. Nós não podíamos nos destruir,
porque nós não tínhamos armas de destruição em massa, nós não alterávamos o clima do planeta, mas de 150 anos para cá nós descobrimos o poder da arma nuclear. E você pode ver que o mundo está sempre em guerra. Tem a guerra de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, e um dia tem um cara louco que acorda e aperta um botãozinho e começa uma guerra nuclear e a civilização se destrói. Existem mudanças climáticas que, ao longo prazo, também podem destruir uma civilização. O planeta nunca vai acabar, mas a civilização pode acabar. Se você acabar com uma certa quantidade da civilização, pode ser que ela não consiga mais se comunicar. E aí, nós consideramos mais como vida inteligente ou não? Então, qual é o tempo médio esperado de vida de uma civilização? Os pessimistas dizem que 1000 anos. Lembrando que nós temos, de forma técnica, 150 anos aproximadamente. Os otimistas dizem aproximadamente 100 mil anos de duração de uma civilização até ela se autodestruir com mudanças climáticas, com guerra nuclear e etc. Essa aqui é a mais difícil de todas. Por quê? Porque a gente não tem como estimar isso, porque nossa civilização é muito jovem. Eu sou da visão pessimista. Eu acho que a gente não vai durar muito tempo. Então podem ter existido civilizações na nossa galáxia que em algum momento da história passaram por um grande filtro e acabaram se destruindo. Agora vamos fazer as contas aqui. Primeiro as contas da visão otimista. Se você pegar todos os valores aqui da visão otimista, que são os que estão do lado esquerdo da tela, você vai conseguir fazer a conta aqui comigo. Ó. A equação de Drake, ó, vamos voltar aqui, fala que você tem que multiplicar todos eles, tá? Então eu vou vir aqui ó, e vou multiplicar todos esses números. Então, 8, que era a taxa de formação de estrelas, 0,8 vezes 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 100 mil. São as ideias todas otimistas. Se você fizer essa conta, você vai achar aproximadamente 3 milhões de civilizações alienígenas vivendo na nossa galáxia nesse exato momento. A pergunta que eu faço para você é: se existem 3 milhões de civilizações alienígenas vivendo na nossa galáxia nesse exato momento, onde que eles estão? Porque a galáxia deveria estar fervilhando de comunicação, recebendo naves, recebendo informação, ondas de rádio, enviando ondas de rádio, mas não tem ninguém. Até agora nós não descobrimos nada. Será que a visão otimista ela é muito ingênua? Será que a ideia do universo é realmente uma visão pessimista? Vamos dar uma olhada nisso. Pegando a visão pessimista, que eram os piores resultados, que eram todos que estavam do lado esquerdo da tela, o outro era o direito, agora é o esquerdo. Multiplicando tudo, 2 vezes 0,2 vezes 1 vezes 0,5 vezes 0,01 vezes 0,01 vezes 1000, você tem um incrível número de civilizações na galáxia de uma. Ou menos que uma, basicamente, isso não existe, né? Mas, pela visão pessimista da equação de Drake, só nós estamos aqui. Porque se só existe uma civilização e nós estamos aqui, não existe ninguém mais. Então, cada vez que você olhar para o céu noturno, pela visão pessimista da equação de Drake, não vai ter ninguém te olhando de volta. E essa é a resposta que eu daria hoje para o Denis lá da infância, que ficava perguntando se tinha alguém de volta. Porque se realmente existissem 3 milhões de civilizações, nós estaríamos nos comunicando. Talvez existam 2, talvez existam 3, talvez existam 10 civilizações na galáxia. Mas as distâncias são tão grandes que nós não conseguimos nos comunicar. Então a ideia da equação de Drake é uma visão romântica. E é uma visão tão romântica que eu tatuei no meu braço aqui toda a equação de Drake. É uma ideia interessante da física, né? Se você puder curtir esse vídeo, você vai ajudar muito aqui teu professor. E se você puder contribuir mais ainda e acessar aqui no primeiro comentário fixado o meu curso de física para quem detesta física, é o curso de matemática não, curso de astronomia para quem não sabe nada, você vai ver mais ao fundo essas ideias da matemática, da física e da astronomia. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima aula.